Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Bancast. Desta vez deixámos os elementos mais feios e desagradáveis de fora, que é o Bruno Martins Soares, que se esqueceu que havia um Bancast em direto na feira e está na Decathlon, passa a publicidade. E o Luís Filipe Silva, que anda lá para a Suécia. Sobrei eu. O último Bancast nem sequer sobrei eu. Teve que ser a Cláudia, a nossa diretora de comunicação, a fazer a apresentação. Mas hoje estamos aqui para assinalar o lançamento de mais uma revista Bang, que curiosamente tem 2 artigos sobre o Tim Burton. Um assinado por ti e um assinado pelo Bruno Mantagrande, que é um colaborador brasileiro e que escreveu um artigo mais focado na série Wednesday, que passou na Netflix há uns meses. Obrigado, Adeline, por teres vindo. Tens aí o teu microfone. Vamos falar sobre o Tim Burton. Mas podemos falar sobre outras coisas também, porque o Tim Burton é cinema, é fantástico, é o stop motion, é Batman também, e acho que todos nós, de alguma maneira, temos um filme do Tim Burton que nunca mais esquecemos. Eu vou abrir aqui, vou ter que roubar aqui a revista para abrir no teu artigo. Eu não sei se cheguei a dizer que estamos em direto da Feira do Livro. Não disse, então aproveito para dizer que estamos em direto da Feira do Livro e agradeço a todas as pessoas que estão aqui sentadinhas. Eu sei que só vieram para aqui por causa da sombra, mas não tem mal, eu agradeço na mesma. Bem-vindos, espero que gostem do podcast. Eu não sei se nós vamos distribuir revistas Bancos por toda a gente. Vamos. Já distribuíste? Ok. Então, para além deste artigo espetacular sobre Lisboa no ar, não percam, temos então 2 artigos sobre o Tim Burton. Então, Adelino, quem é que é o Tim Burton, para além de ser aquele realizador algo extravagante e excêntrico, anti-Hollywood, mas que está em Hollywood? Quem é o Tim Burton? Antes de mais, boa tarde a todos. Era suposto nós temos 4 pessoas e eu ia dizer que era o único que vinha vestido a rigor, sendo 2 também continuo a ser o único a vestir a camisola do podcast. Ia dizer só aquilo que me levou a escrever este artigo sobre o Tim Burton. Não sou um especialista, longe disso, do Tim Burton, e gosto dele por os motivos que a maior parte das pessoas também se calhar gostará. Uma tem a ver com o ambiente narrativo do Tim Burton e a forma como ele aborda muito o storytelling dos seus filmes, mesmo como produtor. Há uma, não sei se é comédia de horror, se é comédia negra, mas que é muito fascinante pela forma como ele vai contando as suas histórias. E desde o ambiente narrativo, talvez a própria forma como algumas personagens são construídas. Por um lado, parece-me que há muitas personagens que são inadaptados, não no sentido de ter algum tipo de incapacidade, mas não se reverem muito nas normas sociais, e eu gosto muito desse tipo de personagens. São personagens que rejeitam ser convencionais ou serem amarradas por estereótipos sociais, e comecei por pensar um pouco no Eduardo Montesoura, que é um clássico, se calhar, do Tim Burton, que é uma personagem que nasce de um exílio interior, que ele perde o pai quando o pai está para acabar de construir a sua obra, que é o seu próprio corpo. Ele depois vive muito nessa ausência do pai, e a sociedade, que é como todas são, ou devem ser sociedades, que é hipócrita e imperfeita, vai rejeitando sucessivamente o Eduardo Montesoura. E há uma que eu gosto especialmente, que tem a ver com a morte, e eu sou um pouco como o Tim Burton, eu também não levo a morte demasiado a sério. E o Beetlejuice é uma personagem que me deixou fascinado. Aliás, foi uma altura da minha vida, eu era muito novo quando o filme saiu, e gosto muito da forma como a personagem foi construída. Aliás, ele próprio se assume como o exorcista dos vivos. O problema da personagem não é estar morta, ele vive muitíssimo bem com a morte. O problema dele é as pessoas que estão vivas perturbarem a sua própria morte. Esta forma de não levar a morte muito a sério e de fazer com que os mortos, na verdade, sejam mais emocionais e mais vivos do que os próprios vivos, me deixou bastante fechado com o Tim Burton, não tanto pelos Batman, que são filmes para mim mais interessantes, mas estes que tratam muito sobre o outro lado da morte, não o levando muito a sério, como se fosse uma coisa quase divertida, mas onde as personagens são muito mais vivas e têm muito mais emoções do que aquelas que são os personagens do próprio mundo real. Acho que é um pouco nesse sentido que, enfim, me deixei apaixonado pelo Tim Burton. Bem, eu conheci o Tim Burton com o Eduardo Mãos de Tesoura, que é assim um grande filmão, é uma grande viagem, não é? E foi mais ou menos quando o ator, Johnny Depp? Quando o Johnny Depp
ganhou mais protagonismo, não foi? Foi quando ele... Aliás, eu não sei se isto, se eu posso dizer isto assim, mas ele tornou-se quase num ator, enfim, não sei se fetiche, mas privilegiado do Tim Burton. Ele depois volta a fazer vários filmes, faz o Willy Wonka, que também no fundo, parece-me a mim, e isto, os filmes têm esta grande vantagem, que cada um de nós pode ver os filmes como quiser, pode interpretá-los como quiser e todos nós temos razão naquilo que nós somos capazes de ver nos filmes. E o Willy Wonka também trata muito nesse sentido de uma pessoa, de um homem que se recusa a crescer, vive muito naquele mundo de infantilidade, que tem um sonho, não é? E o seu sonho é ser chocolateiro. O pai critica-o por ele ter esse sonho, e ele vive muito nesse sentimento de perda ou de rejeição do próprio pai, e isso no final da sua vida é que ele se vai no fundo reconciliar com o pai. O filme tem um momento que é não sei se é sádico, se é demasiado cruel, quando aquelas crianças, e neste filme as crianças são, não sei se pode ser isso, como são todas as crianças, são irritantes, eu uso outro na idade de ser um pouco até aquela idade. Eu tenho uma filha com 18 anos, ela não está cá hoje, ainda bem. Aquela daqueles são um bocadinho ranhosos, não é? Os 18, os 17, os 16, que são um bocadinho irritantes na idade deles. E estas crianças, no fundo, o que elas são a projeção dos seus próprios pais, e todas elas vão ser penalizadas por terem, ou por exponenciarem, um defeito dos seus próprios pais. E vejo muito o Tim Burton nesse sentido, de ser, no fundo, uma pessoa muito atenta àquilo que é à sua volta, e tenta sempre encontrar, no fundo, são os pequenos detalhes que nós convivemos, a maior parte das vezes, com eles. A parte da rejeição, dos inadaptados, eu acho que está muito presente na forma como ele encara os personagens. A parte também enfim, da perda do sentimento, do exílio interior, da perda dos pais ou do mundo afetivo, e ele depois vai desdobrando isso em vários personagens. E tu vês o Tim Burton como um realizador-autor, não é? Ele faz cinema de autor. Sim, manifestamente. Aliás, a própria Disney lidou mal com o facto de ele ser demasiado... Nós dizemos negro, mas não é verdade, não é? Porque ele não é negro, não é? O que ele faz é encarar a morte de uma forma divertida, porque a morte não tem que ser uma coisa necessariamente... enfim, com este ritual todo que nós temos na Tu achas na nossa que... cultura. Quais foram as décadas do Tim Burton? Anos 80 e 90? 2000? A partir dos anos 90, não é? Quando os anos 80 faz o Beetlejuice, depois faz os anos 90 os outros filmes, e até ontem. E tu achas que ele... Hoje em dia Hollywood tem lugar para Tim Burtons? Ou está mais difícil? Com a formatação dos blockbusters e dos resultados, será que... Pois, tu publicaste não há muito tempo a biografia do George Lucas, onde retrata muitíssimo bem essa luta titânica de alguns criadores, alguns criativos, para romperem com os estereótipos, com os paradigmas de Hollywood. E o próprio George Lucas tem uma história fabulosa, e o livro retrata bem isso. Ele teve, no fundo, que ser dono de todo o processo criativo, de todo o negócio, para conseguir fazer aquilo que ele queria fazer. O Tim Burton não tem, evidentemente, este império que o George Lucas construiu, do ponto de vista dos estúdios e da própria capacidade financeira, mas do ponto de vista criativo, sim, num certo sentido, ele rejeita muito aquele mundo estereotipado de Hollywood, embora, enfim, não seja fácil, presumo eu, fazer filmes para os grandes públicos fora daquilo que são os paradigmas do cinema americano. Pelo menos para este tipo de autores que necessita muito de tecnologia, de criatividade e de uma projeção que o cinema europeu não lhe dá. O futuro do Tim Burton pode estar na televisão? Tu viste muitos filmes do Tim Burton, não viste? Epá, ao longo dos anos fui vendo, sim. Qual tu gostaste mais? Qual é que gostei mais? Epá, eu adorei o Corpse Bride, que é stop motion, acho Exatamente. eu. Epá, o Eduardo Mãos de Tesoura achei uma viagem do outro mundo. A Fábrica de Chocolate particularmente não gostei, vou ser sincero. Também já não gostava do original. Nunca vi o The Nightmare Before Christmas, que eu acho que é daquelas coisas que eu não devia dizer. Eu posso contar rapidamente. Mas não contes, porque eu quero ver. E epá, vi os Batmans. Ele tem quantos Batmans? Creio que 2, não é? Pá, pelo menos 2 ou 3. Mas reconheço que estão um bocadinho fora daquilo que é o Tim Burton. Mas os filmes do Batman dele também estão fora daquilo que costuma ser o Batman. Certo. Há ali qualquer coisa que não tem nada a ver com os outros filmes do Batman. E isso tem a sua... Fundamentalmente nos vilões, tem uma excentricidade um bocado teatral, não é? Agora, eu perguntava... Eu fiz aquela série Wednesday, que eu nem sabia que tinha sido produzido e realizado, só quando o primeiro episódio aparece, directed by Tim Burton, eu, olha que giro. A televisão não dará a ele agora as ferramentas que se calhar Hollywood hesita, porque há risco, há... Eu sei que tu não querias falar deste filme, do Nightmare Before Christmas, mas a minha camisola... Fala. Não, só para este apontamento, o filme tem essa curiosidade. Uma vez mais, o filme trata muito da... Aliás, os filmes dele fazem muito isso, um certo desfile de algumas bestialidades.
Há uma parte que lembra um bocadinho os Jorge Luís Borges, pela a forma como alguns personagens são concebidas, mas são tudo dentro daquilo que é a nossa própria normalidade. Ou seja, são mais monstros afetivos ou monstros emocionais do que propriamente aquela caricatura. E o filme tem uma história que é muito simples, não é? Alguém tem que fazer uma festa de Halloween para comemorar o lado negro da vida. E ele acaba por se apaixonar pelo Natal, é isso que o deixa motivado e cativado, são as crianças. Ele depois tem um caixa, um voador, e vai distribuindo presentes que são um pouco macabros para as crianças. E o que é curioso é que esta personagem que não tem, é uma caveira, que não tem olhos, nem tem coração, na verdade é a personagem que vai ter mais coração e que se vai emocionar mais vezes. E também há pouco, talvez, esta subversão narrativa que é, as pessoas não têm que ter um aspecto padronizado, não têm que ter aquilo que são as características das personagens todas para se emocionarem. E esta personagem não tem olhos, ou seja, nós nunca nos conseguimos emocionar pelos olhos e nós comunicamos muito pelos olhos, e não tem coração, e no fundo é a pessoa, ou é a personagem que apela mais ao sentimento, é essa personagem. Eu acho que ele frequentemente faz este jogo com as nossas emoções, nos dá personagens que à primeira vista nos causam algum tipo eu não digo repulsa, mas algum tipo de apreensividade sobre a nossa capacidade de termos uma empatia por ela para depois nós podermos apaixonar. Em relação aos Batman, eu não sou um adepto muito dos Batman, de nenhum, talvez de um do Joker, mas admito que sim, ou seja, mesmo a forma como ele abordou os filmes é típica em relação àqueles que são os paradigmas dos filmes de Hollywood, como tratam a maior parte destes filmes que são sempre todos muito repetitivos, quase como a Velocidade Furiosa 45, né, que se repetem sempre verdade, dramaticamente ao longo do tempo. Exatamente. Tu achas que ele é mais horror ou mais comédia? A maior parte dos livros que fala sobre o Tim Burton fala sobre horror de fantasia e comédia de horror. Eu, honestamente, não sei o que é que boas noites significam. Se é comédia de horror, se é horror de fantasia. Mas é um mundo para quem gosta de, durante uma hora e meia, de estar mergulhado, ou pelo menos não estar mergulhado na realidade cotidiana. São filmes que nos levam, mesmo o stop motion, levam-nos para outro mundo narrativo. E o Tim Burton, realizando, ou sendo produtor, ou fazendo apenas parte do processo criativo dos filmes, de facto é um mundo que é próprio. Não há muitos realizadores, enfim, existem alguns, mas sejam tão marcadamente no seu próprio universo que os filmes sejam de tal forma eles como eu vejo no Tim Burton. E não são só apenas os filmes, não é apenas a narrativa ou a narração dos filmes, são também os próprios personagens. Eu acho que nós, lendo a biografia, ou uma das biografias do Tim Burton, conseguimos identificar a maior parte das personagens de alguma coisa dele, da relação com o pai, ou a forma como ele não se adaptou à própria sociedade. Há sempre uma área, uma vertente subversiva que é muito característica em todo o trabalho que ele faz. Eu não sei se terá sido exatamente assim, mas enfim, ele terá sido afastado da Disney por ser demasiado negro, por falar... Ele foi afastado da Disney? Eu penso que no início ele teve uma experiência com a Disney, depois não correu bem, porque a Disney procurava, enfim, as princesas cor-de-rosa, independentemente de todo o resto. E ele não desistiu e criou sempre este mundo alternativo. E agrada muito no Tim Burton é essa sua perspectiva de que as personagens dele, mesmo mudando muito o aspecto dos filmes, têm um traço sempre em comum, que são pessoas com dificuldades para se adaptarem ou para aceitar as convenções sociais. E eu revejo muito nisso, de haver espaço para as pessoas não serem todas iguais, uniformizadas. E depois a forma como ele trata, eu já falei sobre isto, a própria morte, não leva a morte muito a sério. Se tu tivesses de escolher assim um top 3, top 4 de filmes obrigatórios do Tim Burton, para quem nunca viu nada, e dissesse, olha, queres conhecer a obra, um mix de live action e de stop motion, o que é que tu recomendarias? Eu acho o clássico, o Eduardo Mãos de Tesoura, por a história que representa, não é? O início é muito bonito, não sei se posso contar um bocadinho do início. Acho que quantos anos é que tem o filme? Já tem alguns anos, 90 e qualquer. Não se pode dizer que estejas a contar spoilers, para não? Isso é bom. Portanto, ele é uma figura que é criada artificialmente pelo pai, e quando o pai lhe vai colocar as mãos, o pai tem um infarto, morre e acaba por não completar a peça. E as mãos que ele tem, que são as mãos de tesoura, no fundo é isso, ela é uma obra incompleta. No fundo é uma metáfora àquilo que ele é emocionalmente, ou seja, é uma pessoa que é emocionalmente incompleta. Depois todo o processo de construção da personagem é como uma sociedade que é, como são todas estas sociedades, que é hipócrita e imperfeita, o vai obrigando a ele reconfigurar-se interiormente até que ele seja aceito pela sociedade. E no fundo as tesouras, não é? As suas mãos, são apenas isso, uma mutilação interior do facto de ele não ter sido. Eu lembro que é um filme que tem aquelas cores assim, anos 60. Sim. Não é assim uma coisa que nos transporta um bocadinho para 30 ou 40 anos atrás. Sim, talvez um mundo muito padronizado, as casas sempre iguais, não? Os bairros, as pessoas com uma vida muito ditada pelas convenções sociais, as famílias perfeitas, que no fundo são apenas fechadas, exatamente, e que ele destoa completamente. Que se passa. Então, eu acho que esse será um filme que é um... Colocarias o Eduardo Mãos de Tesoura com o Johnny Depp. E em segundo lugar? O Bright Scorp, talvez. Eu poderia sugerir o Nightmare on Christmas, mas eu acho que o Bright Scorp tem uma
enfim, do ponto de vista técnico, evolui bastante. E tem uma série de pessoas que trabalham stop motion? Também. E tem enfim, duas personagens talvez muito interessantes. No fundo é um casal que está condenado numa cidade vitoriana, aliás que é um tema que te é muito caro, não é? Sim, é verdade. Eles estão socialmente condenados a casar um com o outro. O noivo não consegue dizer os votos e é depois penalizado pela sociedade por não ser capaz de cumprir esse ritual do casamento. E ele depois é afastado da vida dos vivos, vai para a terra dos mortos, e é na terra dos mortos que ele encontra o amor. E isso tem essa dicotomia que é interessante. Os vivos rejeitam-no e criticam-no, e ele tem que encontrar no fundo os mortos, que estão sempre muito mais vivos do que os próprios vivos. Também é com o Johnny Depp? Não. Não faz a voz. Talvez uma das vozes. Faz a voz da personagem masculina, não faz? Vamos perceber se realmente o Tim Burton, que não é o meu caso. Mas é possível ideia. É possível que sim. Mas posso estar enganado. E tem uma lagarta que sai dentro de uma das caveiras, e a lagarta funciona um pouco como a consciência dos vivos. É um filme muito cómico. Uma grande banda sonora. Sim, não sei se é cómico, mas é um filme que pelo menos nos obriga a dar uma outra perspectiva, ou ter uma outra perspectiva, não da morte como o fim da vida, mas como outra possibilidade. Tem um lugar muito especial no meu coração para esse. E falta-nos o terceiro. O terceiro eu dizia que o Beetlejuice podia ser uma... O Charlie, a fábrica de chocolate, seria demasiado fácil, não é? Eu, como sou do Sporting, as coisas demasiado fáceis... Não gostas, não é? Não nos motivam nada, não é? Só gostas de coisas fáceis de 20 e 20 anos, portanto. Exatamente. É esse o espírito. Eu gosto do Beetlejuice por isso mesmo, porque é um filme que começa como não deve começar os filmes, ou seja, é um casal que morre logo no início do filme, ou seja, ele mata as personagens principais no início do filme, eles depois ficam condenados a viver num sótão, num limbo, e no fundo são eles que têm que assombrar os vivos e não o contrário. E encontram o Beetlejuice, que é esta personagem que é muito subversiva, que é mal educado, que é rude, que é lascivo, e que no fundo o que ele faz é representar muito daquilo que é a nossa outra dimensão. O papel dele no fundo é isso, é exorcizar os mortos dos vivos, e no fundo como se o mal fôssemos nós, que estamos convencionados pela sociedade, e não todas as pessoas têm perspectivas de vida diferentes. Eu quando digo perspectivas de vida diferentes, estou a falar de tudo, da política, de género, de ética, etc. Vejo no Tim Burton muito isso, uma recusa permanente às convenções e à necessidade que nós temos todos de estar uniformizados pelos mesmos valores, pelas mesmas opiniões, e quem não o fizer é imediatamente ou cancelado ou vítima de um gangue qualquer do TikTok. Ok, eu tenho uma pergunta gira para ti, ainda, tenho várias, mas primeiro quer dizer, se alguém tiver alguma questão para colocar ao Adelino, é só levantar a mão, que eu vou aí com o microfone, já temos aqui um senhor, dás-me ajuda, arranjamos mais um microfone para a audiência. Pensem em perguntas giras sobre o Tim Burton e façam à vontade, porque... estamos aqui ao vivo e essa é a piada de estar ao vivo. E já agora, quem não segue o Bancast, faz favor ir ao YouTube e carregar no sininho e carregar no subscribe. Ajudem-nos a fazer crescer o Bancast. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. E sejam épicos. Olha, este senhor que está aqui à frente, Cláudia, tinha uma pergunta para nos fazer. Sim, voltando então ao Tim Burton, eu por acaso gostei bastante do Nightmare Before Christmas, e o tipo dele, a comédia dele lembra um bocadinho, no meu ponto de vista, ele tem uma grande costela surrealista. Ele lembra aquela pintora Remédios Varo, as imagens, ou até vagamente o Salvador Dalí. Ele tem coisas verdadeiramente perturbadoras, muito oníricas, de facto, mas aqueles barretos arredondados, aqueles duendezinhos, aquilo tem outra... aquilo é quase como uma pintura surrealista. Eu acho que é um aspecto interessante. E depois também, no Nightmare Before Christmas, de todas as obras sobre universos paralelos, quando ele vem do universo do Halloween e chega no universo do Natal, aquele tem um choque cultural, ele assim, uau! E aquela parte da voz dele, a surpresa, gente, que é isto? Como é que é possível? E essa parte está muito bem apanhada, o que é que uma pessoa sentiria se caísse num universo paralelo, dissesse assim, mas está tudo ligeiramente errado, mas isto não pode ser. E nesse aspecto eu acho que ele é peculiar, realmente. Obrigado. Como é que se chama, peço desculpa? Dinis. Eu acompanho o Denise, aliás, quando estava a falar sobre as personagens e até ajudar-nos a visualizá-las, eu quando estava a fazer, tentei fazer isso, ou seja, fazer uma compilação dos personagens dele. Aquilo lembra muito aquele bestiário que o Jorge Luís Borges compilou, enfim, que é célebre, e lembra muito disso, ou seja, deve ter dado um trabalho
do ponto de vista criativo intenso, para que aquele mundo funcionasse. De facto, nós percebemos que as personagens não são apenas aquilo que eles são aparentemente, mesmo que elas não intervenham na narrativa, e a maior parte dos casos não intervêm na narrativa, ou quando intervêm é mais pelo aspecto físico, não tanto pelo aquilo que são os diálogos, mas percebe-se que há muita construção desse aspecto. Portanto, lembra muito isso Jorge Luís Borges e a capacidade que ele teve de, no fundo, criar um mundo ficcional, quase uma mitologia, não sei se posso dizer isto, não é? Mas se percebe que há ali muito trabalho surrealista também dentro dele. Aliás, há um dos filmes, não sei qual é, que há um cocheiro que está sempre a tossir, acaba por morrer, e ele depois fica muito feliz porque finalmente morreu, não é? E livrou-se da própria doença. E este diálogo surrealista nesse sentido, sim, eu acompanho o Denis, não é? Está muito presente, e é isso que nos faz, se calhar, sentirmos experimentalmente umas crianças, não é? Que não tem mal nenhum, não é? Quando vemos aquele filme, temos essa liberdade de nos sentirmos novamente crianças. O Nightmare tem essa característica, não é? Ele tem que celebrar o Natal, e a imagem de andar com um caixo ou um trenó a distribuir presentes que as crianças não entendem na sua genuinidade, não é? É muito bonito nesse sentido, não é? Que é aquilo que está por dentro de nós e não tanto aquilo que são as aparências. Mais alguma pergunta? Alguma mãozinha no ar? É espetáculo. Temos mais uma pergunta? Olá, não é propriamente uma pergunta, é mais um comentário sobre a narrativa do filme, que eu acho que ainda ninguém mencionou, que é quando o Jack vem do mundo do Natal, ele depois há ali um contraste e o filme quase que faz parecer que os habitantes da cidade de Halloween são os maus da fita, entre aspas, mas no fundo o que acontece no fim do filme é que nós deparamos com a realidade que não há nada de errado neles e na maneira como eles veem o mundo, em contraste com a maneira como os habitantes do Natal veem o mundo. É simplesmente diferente e não é errado ser diferente. Cada um pode ser como é e mesmo assim haver um balanço e fazer-se amizade entre essas duas culturas completamente diferentes. Eu acho que isso é uma mensagem importante. Uma mensagem que o Burton passa. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada. Não ficamos com o teu nome? Jéssica. Jéssica, muito obrigado. Concordas que há essa intenção do Burton em... Aliás, totalmente de acordo. Estamos, se calhar, todos de acordo se todos nós pudermos ver os filmes e depois falar sobre eles neste aspecto, não é? Que há uma crítica, não sei se é uma crítica, mas há uma rejeição daquilo que são as convenções. Ou seja, as pessoas são ditas normais, talvez nós todos aqui, que somos todos críticos daquelas pessoas que são, por um motivo qualquer, vistas como sendo diferentes, são essas pessoas, na verdade, estão do lado certo da vida, não é? Eu uso muito a metáfora dos mortos, que são aqueles, no fundo, não estão... que não são aceitos pelo facto de serem extinguidos para estarem do lado certo da vida. Eu acho que a maior parte dos filmes ele trata muito isso. Lembra, a própria Fábrica de Chocolate também retrata muito esse mundo, o mundo daqueles... Aliás, começa com uma imagem que parece a Casa dos Ursinhos, não é? Que a criança está na cama com os avós, e depois os outros, aqueles que são socialmente corretos, não é? Que triunfam na vida, são os mais competitivos, os mais ricos, na verdade são aqueles que têm, no fundo, os seus pecados interiores mais experimentes. Eu estou a ver aqui uma menina que tem uma mochila do Tim Burton. E ela de certeza quer fazer uma pergunta. Só precisa do microfone, Cláudia. Pois também é uma velha amiga da série de emergência, que eu lembro-me dela ser pequenina, porque ela é filha de um amigo meu, está uma matelona, lê livros para caneco. É verdade, já conheço o mundo de Tim Burton desde que me lembro, que tenho uma irmã mais velha que sempre adorou o Nightmare Before Christmas. Vou-te dizer da tio, não sei como é que não conheces isto. Estamos muito mal. Eu vou pôr-me em dia. E concordo com tudo o que já foi dito até agora. Acho que é o tipo de universo que é criado para nos fazer repensar um bocadinho o nosso dia-a-dia, a maneira como nós vivemos na nossa sociedade e como tantas vezes olhamos de lado para quem é diferente, para quem não vive e não olha para o nosso mundo da mesma maneira, e o Jack vem-nos mostrar isso mesmo, que é possível ir ao outro lado, é possível conhecer, ter dúvidas, perguntar, e mesmo quando fazemos o nosso melhor, às vezes estamos só a tentar estar no sítio errado, e nós somos um bocadinho, o Jack acaba por vir confirmar que tentarmos ser quem não somos nunca resulta bem, e somos a melhor versão de nós próprios quando não nos deixamos iludir por isso, por muito boas intenções que possamos ter. É muito o que eu tiro dele e das personagens que ele acaba por ter naquele mundo, que à primeira vista parecem todas horríveis e todas muito assustadoras e estranhas, mas quando as conhecemos melhor tiramos essa máscara e conseguimos perceber que todas elas têm uma história e um propósito,
Pronto, e todas elas fazem parte deste conjunto de universo. Excelente intervenção. E estava ali caladinha e não queria dizer nada. Mas a mochila não engana. Eu acho que, no fundo, é um bocadinho isso, não é? Nós todos concordamos daquilo que os filmes têm, embora a maior parte das pessoas, não sei porque, nunca coloca o Tim Burton nos seus realizadores favoritos, não é? Há mais a tendência para escolher aqueles que são mais óbvios, não é? Há não sei se há algum tipo de prurido para escolher. Mas, no certo, há como se houvesse demasiada vida na morte do Tim Burton, não é? Que aquilo que está morto vai estar muito mais vivo do que aquilo que nós achamos que está vivo. E é esta, não sei se é não é preconceito, evidentemente, mas há uma certa reserva em dar-lhe o devido destaque que ele devia ter. Aliás, os livros que há sobre o Tim Burton são todos sobre o mesmo aspecto. É o Tim Burton, como é que ele trata a morte, menos sobre o storytelling dele, mas mais sobre este tipo de abordagens. E mesmo nós concordamos com isto, não é? Que no fundo é um desafio aceitar o mundo do Tim Burton. Às vezes também não assumimos isso como sendo o nosso realizador, ou dos nossos realizadores favoritos, não é? Como se aqui da nossa parte seria, no fundo, aceitamos nós próprios que temos uma parte monstruosa no sentido de não os assumimos totalmente, não é? Nas conversas sociais, mas totalmente de acordo também. E uma vez mais, a mochila é espetacular. Portanto, eu pensei que viesse vestido a rigor, mas afinal não foi o único. Eu por acaso tenho uma pergunta. Força, Cláudia. Eu há pouco ouvi a falarem que se classificavam o Tim Burton como fantasia e terror. Eu por acaso acho que os filmes do Tim Burton são histórias de amor. Eu não há nenhum filme... Manora Roberts, não, mais negra. Não, porque eu por acaso acho sempre, se calhar também é uma forma subvertida de ver o amor, mas, por exemplo, eu adoro o Atom do Almodóvar, acho que para mim é uma das melhores histórias de amor, e muita gente acha que aquilo é um thriller, eu não acho. E em relação ao Tim Burton, desde o Charlie e a Fábrica de Chocolate, ou Eduardo Mãos de Tesoura, eu acho que aquilo são belíssimas fábulas, histórias de amor, e que se fosse um livro eu contaria aquela história aos meus filhos. Não é muito diferente de muitas das fábulas que contamos aos miúdos. Por isso eu acho que ser uma fantasia de terror ou de horror, eu acho que também acrescentaria aqui histórias de amor. E pronto, era só isso. E não estava-me aqui a segurar para dizer isto. Concordas, não concordas? Realmente são histórias de amor. Quase todas elas, praticamente. Sim, e de amor, eu acho, uma parte dos filmes que retrata o amor paterno. O Leão, que é um homem que é rejeitado pelo próprio pai, não é? Que no fundo que o condena por ele querer o sonho tão simples como ser chocolateiro, não é? E rejeita. Ele depois só reconhece no final do filme, que ele reconhece o filho novamente, quando ele vai ver os dentes e diz que danos é que foi provocados pelo açúcar, e o açúcar é a metáfora, no fundo, àquilo que foi a separação entre eles. O próprio Eduardo Mãos de Tesoura, então, é que ele também perde o pai, e depois todos os outros filmes que falam mesmo histórias de amor, onde os próprios noivos estão mortos, não é? Por fora, mas por dentro estão muito mais vivos do que os pais que estão vivos, não é? Tu achas que a Pixar tem ido buscar pedacinhos de Tim Burton para os seus filmes? Se não foi, devia ir. Estou-me a lembrar, nomeadamente, aquele que é baseado na cultura mexicana, para que é espetacular. Agora não me lembro do nome. O Coco. Remete para o universo criativo, não é? Remete. Não remete muito para o universo do Tim Burton. Mas o Diniz... Não, eu ia só comentar que justamente a paixão e o amor que o Jack tem que vem do mundo do Halloween, que ele tem pelo Natal, é o mesmo tipo de amor impossível que o Eduardo Mãos de Tesoura, depois quando está a fazer a desquiar, a fazer a escultura de gelo, e aquele amor impossível, vem assim umas coisinhas de gelo, e ela fica a dançar no que vem do que ele está a desquiar da estátua e disso tudo, e é muito mais realmente uma coisa ternurenta do que propriamente outras versões em que o Natal é roubado. Eu estava a pensar em duas em particular. Estava a pensar naquele Pai Natal da Futurama, que é um assassino com uma metralhadora e que mata toda a gente, e com o Grinch, que roubou o Natal devido a ciúmes, inveja e tal, verde inveja, não sei o quê. Tudo isso é uma emoção diferente. Realmente o Jack não é o Pai Natal da Futurama, ok? Olha, eu tinha que te perguntar inevitavelmente. Tivemos a série da Wednesday. Qual foi o papel do Tim Burton na série? E como é que poderá mudar a vida dele daqui para a frente? Porque a série foi uma coisa estrondosa que chegou a gerações que se calhar os filmes dele não chegam, não é? Eu não vou dizer isto, mas vou dizer. Eu tive uma certa relutância em começar a ver a série. Tive essa dificuldade, não demorei muito tempo a começar a ver. Olá, tarde.
Depois acabei por ver pessoas da minha filha tem 18 anos, ela apaixonou-se pela série, comecei a ver e fiquei viciado. E tudo naquilo Tim Burton, de facto, do princípio ao fim. E a série acabou, ficámos com a sensação de que dava para fazer, se calhar, esta sim, não é? Um pouco mais do que aquilo que foi feito. Mas demorei muito tempo a entrar. Estavas com medo de ser um... Estava com medo de ser Netflix. Pois. Mas não te sentiste defraudado? Não. E foi um sucesso astronómico, e quando teve a passar, acho que bateu muitos recordes e veio uma segunda temporada. Ele não realizou tudo, não é? Ele produziu, realizou os primeiros episódios e depois... Sim, mas é a questão de como é que ele intervém, um bocadinho como Jorge Lucas. O tom, não é? Sim, é ele, não é? São as pessoas que são capazes de interpretar mais ou menos bem aquilo que ele representa, mas todo o mundo do Tim Burton, do princípio ao fim, não é? Toda a estética, a luz, a sombra, sim, os monstros. E as personagens, os monstros interiores, sim, das personagens. E o que é que o Tim Burton está a fazer agora, sabes? Não. Devias chamar alguém que soubesse realmente do Tim Burton, não é o meu caso. Nem sabes qual foi a última coisa que ele fez? Não sei. Deve ter sido Wednesday. E na verdade não tenho muita curiosidade. Eu espero que, como foi com os filmes, eu espero que um dia apareça, que esteja a fazer qualquer coisa e que ele apareça à frente. Eu acho muito mais divertido, pelo meu caso, descobrir escritores ou realizadores, outras pessoas, por mero acaso, que vão surgir na nossa vida, do que estar à procura deles obsessivamente, não é? Quando é para escrever, sim, não é? Tem que se procurar obsessivamente. Mas o primeiro contacto dou muito mais relevância a essa forma como nos encontramos, não é? Do que não tanto estar à procura das pessoas, à procura daquilo que é convenção, como é que nós temos que conhecer os realizadores ou os autores. Ok, nós temos um Bunkcast combinado que é sobre outro realizador, mas que é o Christopher Nolan. Que esse vai ser feito em casa, estás na tua casa, nós estamos na nossa e fazemos em diferido. Mas está prometido, vamos fazer isso em breve, certo? Sim, nós fizemos um sobre o Kubrick há um tempo, durante o confinamento. Stanley Kubrick, exatamente. E depois divergimos muito sobre qual é que era o melhor filme, como se isto fosse possível. Não são pessoas que são muito irresponsáveis e maturas a discutir qual é que é o melhor filme, seja do que for. Nós discutimos isso, não é? E não concluímos absolutamente nada, não é? Como devia ser suposto. Então combinámos falar sobre o Christopher Nolan para tentar descobrir, no fundo, aquilo que nos levou. Se tivesse de escolher Christopher Nolan ou Tim Burton? Só podias escolher um. Não sou capaz. Mas nós falamos... Morriam os dois. Nós quando falamos sobre qual era o melhor filme de ficção científica, a maior parte das pessoas escolheu e bem o 2001, não é? Ou o 2001, como os nerds dizem. E escolheram muitíssimo bem. Eu fui o único que escolhi o Interstellar, não é? Fiquei um bocadinho isolado, então vamos ter que falar sobre isso, e disseram isto como se fosse uma ameaça, não é? O podcast sobre Nolan é uma ameaça porque eu escolhi um filme dele e não escolhi um do Kubrick, como a maior parte das pessoas tinha escolhido. Eu acho que o Bunkcast sobre o Christopher Nolan vai ser qualquer coisa. Ora bem, então o que nós estamos aqui a fazer é gravar um Bunkcast. O Bunkcast é o podcast da revista Bang. E a revista Bang é a revista esta revistinha que está aqui, nós fazemos 2 por ano e distribuímos gratuitamente na FNAC. Os conteúdos têm a ver com o fantástico: literatura, banda desenhada, cinema, televisão, jogos de tabuleiro, role-playing games, cosplay, tudo aquilo que constitui a cultura pop. Esta é fresquinha, acabou de sair. A próxima sairá provavelmente antes do Natal. Tem 2 artigos sobre o Tim Burton, mas depois tem muitos artigos sobre muita coisa. Vocês levem o vosso exemplar. Se quiserem ajudar o Bunkcast a crescer, vão ao YouTube, vão ao Spotify, esses sítios todos, ponham umas estrelinhas, subscrevam, ajudem o podcast a crescer, porque é um podcast de nicho, ao fim e ao cabo é um nicho, não é sobre política, não é sobre futebol, não é sobre a espuma dos dias, as discussões que estão nas capas de jornais, não, é sobre cultura pop, sobre autores, sobre realizadores, sobre escritores, sobre ilustradores e mais sobre o quê, Adelina? É sobre pessoas como nós que têm uma grande curiosidade em relação à vida, independentemente de que é que nós falamos dos autores. Aliás, para mim, isto é uma nota final. Eu sou historiador, sou professor de História e dou aulas de Storytelling. E está ali atrás a Gabriela, que já olhou para mim. A Gabriela foi minha aluna este semestre de Storytelling. E o desafio deste ano foi produzir um conto breve. Este ano foi de ficção científica, ou de fantasia, ou de horror. E a Gabriela fez um belíssimo conto, ainda bem que ela está aqui hoje. Agora estou a envergonhá-la, não é? Parabéns, a Gabriela está lá atrás, está ali a Gabriela. E ninguém diz que estamos aqui a falar de Tim Burton, e para terminar, mas os 2 livros que tu tens publicados na saída de emergência, ninguém podia adivinhar, a não ser que conheçam, ninguém adivinhava. Não. A biografia do Álvaro Cunhal e a biografia do Júlio Fogaça, que é o arqui-inimigo, entre aspas, do Álvaro Cunhal. Portanto,
parece que não tem nada a ver com Tim Burton, mas são os livros que tu tens na série de emergência e se Deus quiser para o ano temos outros. Sim, já entreguei o manuscrito no dia 15 de maio. É um livro sobre, não sei se pode ser assim, os primeiros 100 anos do PCP. É um livro que vai ter, enfim, penso eu, vai ter essa característica de entrar dentro de um debate que é contemporâneo, sendo que o livro não pretende entrar nesse debate da forma como o debate está a ser feito. Mas tenta só explicar, no fundo, como é que o PCP existe ao fim de 100 anos e tenta, no fundo, especular sobre esse assunto. Portanto, são livros de história que têm zero a ver com o Tim Burton, acho eu. Tu achas que o Tim Burton era um bom realizador para contar a história do PCP? Já que estamos a falar em coisas mortas, achas que era um bom realizador? Eu gosto tanto de ver essa piada. Eu queria dizer isto. Eu tenho 52 anos, não sou comunista e não corro risco de vir a ser comunista. Mas também não sou... enfim, não venho também com... Sou dar o golpe final do PCP. É um partido que me interessa muito estudar, por isso já há 100 anos. Mas não responder à tua provocação, não é? Deixa-te para... Eu gosto. Eu vejo como Tim Burton gosta de monstros, gosta de coisas mortas e eu pensei, olha, talvez seja a razão de estudares o PCP. Pronto, devemos ter o livro no final deste ano, se tudo correr bem. Olha, Adelino, muito obrigado por teres vindo falar de um dos realizadores mais irreverentes e mais originais e mais corajosos de Hollywood. Continua ativo, não sabemos o que é que ele está a fazer, há de aparecer qualquer coisa, mas tivemos a Wednesday, valeu a pena este ano, o ano que vem há mais. E não se esqueçam, um Bancast, contamos convosco de 15 em 15 dias no YouTube e naqueles portais todos de Spotify e todos os portais de podcasts, nós estamos lá. Normalmente com o Bruno Martins Soares e o Luís Filipe Silva, mas um esqueceu-se, vejam bem, e o outro está na Suécia. Esse tem desculpa. Está satisfeito lá, está de férias. Mas os mais importantes estão cá. Somos tu. E vocês todos. Muito obrigado por estarem connosco. Obrigado.